Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar com o nosso estudo. Hoje iniciaremos os versículos do 12 até o 14 do Apocalipse, capítulo 12. Então, o versículo começa dizendo, ó, por isso, festejai os céus. Gente, essa palavrinha céus aí está se referindo ao primeiro, segundo e terceiro céu. Então, sendo respectivamente os pássaros que nós vemos, o espaço e o terceiro céu se refere a onde Deus está. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 diz: Conheço o homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Então é a isso que a Bíblia está se referindo. Avançando, a gente vê que diz aí, ó, e vós, os que neles habitais. Pessoal, de quem ele está falando aí? Dos santos do Antigo Testamento, está se referindo também aos seres celestiais, né? E também à igreja que já foi arrebatada, né? Ou seja, está todo mundo lá em cima, né? Disso que o versículo está falando. E aí a gente e também, aliás, aqueles que foram salvos durante o período tribulacional. Então eles estão lá no paraíso. A igreja está lá no céu com Deus. Eles ficam no paraíso aguardando por enquanto. É, então é esse público que a Bíblia fala quando diz aí aqueles que nele, aquele que neles, né, habitais. Seguindo, a gente vê dizendo, ó, ai da terra e do mar que há da terra e do mar? Porque, como a gente vai ver na sequência, o diabo vai cair na terra e vai atuar nela com mais intensidade. Aquilo que está acontecendo no Salmos 46, versículos 1 e 2, olha lá. Ó. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, a gente percebe que esse cenário aí, que Deus promete livrar o povo, também vai se manifestar, eu diria até com muito mais intensidade, nesse período tribulacional, nos últimos 3 anos e meio, que vão haver aí catástrofes, né, alterações atmosféricas. Então, para aqueles que forem fiéis, Deus vai os proteger e vamos dizer assim, eles não precisam, né, eles têm que crer que não temeremos. Por mais que aconteçam catástrofes terríveis aqui na Terra, nós não vamos temer. E o detalhe, gente, aqueles que duvidarem, que não estão acreditando nisso hoje, ou que já tiveram oportunidades e não se arrependeram, e já morreram, ou seja, não tem como fazer nada por eles, tá? Agora, aqueles que ainda estão aqui, ainda é possível se arrepender e não, e caso morra antes do arrebatamento da igreja, né, ainda consiga ter a sua salvação. Então, eles ficarão aqui e vão poder ver para crer. Né? Eles não estão crendo agora, então quando acontecer, se estiverem vivos, vão poder ver para crer. Se estiverem mortos e não entregarem a vida para Jesus, vão também ver para crer e morar lá no inferno, lá junto com o diabo. Pois bem, vamos em frente, voltando para Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que diz aí, ó, pois o diabo desceu até vós. Então agora ele desceu e vai ficar mais focado em executar o ódio, a violência, a maldade, entendeu? Porque estando ele limitado e só focado aqui na Terra, ele vai ter estratégias muito mais, vamos dizer assim, eficazes de destruição, de morte, do que quando ele está focado em todo o universo, vamos dizer assim. Então ele vai descer do ar, ele era, né, por enquanto, ele é o príncipe da potestade do ar, mas ele vai descer. E aí, o versículo diz que ele vai descer como, gente? Cheio de grande cólera. Perceba que mesmo, pessoal, ele tendo já o poder dele limitado por 2 vezes, quando ele foi expulso lá de cima por Deus, agora sendo expulso de novo do ar, mesmo assim ele ainda tem muito poder e ele, a Bíblia diz aí, ó, que ele vai vir cheio de cólera. 1 Coríntios capítulo, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, depois você leia lá, tá? E o 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, diz para nós, ó, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo principado e bem como toda potestade e poder.
Então a gente sabe que vai haver essa destruição lá na frente, não tem como, isso é o inevitável. Até porque a gente também precisa entender que essa destruição, ela vai, claro, atacar aí, vamos dizer assim, né, vai, vamos dizer assim, afetar, melhor dizendo, os principados e potestades. Agora, gente, tem potestades que são do bem e também principados também, né, do mal. Então eles podem ser tanto da luz como das trevas. Os principados que vocês estão vendo aí, ó, eles dominam uma região ou território, né? E aí, como eu falei, eles são da luz ou das trevas, do bem e do mal. Por que que é importante a gente enfatizar isso? Porque muitas vezes, quando se fala de usando esses dois termos, pensa-se apenas em algo do mal, algo das trevas, mas não. Depois você lê esses versículos aí que a gente está colocando, e você vai ver que tem as potestades e principados da luz. Um exemplo disso é o arcanjo Miguel, né, que ele está sempre ali, ele exerce uma autoridade, né, um domínio aí, e ele é da luz, ele vem fazer aquilo que Deus deseja. Já as potestades, olha lá, como que funciona? Elas são responsáveis por dominar uma determinada área, entendeu? Ela é uma força que oprime certa área. Então você vê que as músicas que estão no mundo atualmente, você percebe que são terríveis. Tá? Então isso aí são músicas, né? São canções inspiradas pelo diabo. A moda também está cada vez pior, não sabem mais o que inventar para poder degradar, né? Para poder esculachar ou para poder despertar a sensualidade, seja lá o que for, do ser humano. Aí, pessoal, seguindo, olha só, as potestades da luz, a gente vê ali, ó, lá em cima, ó, poder e autoridade para agir em nome do Senhor. Então tem o exemplo do Gabriel, lembra que ele apareceu lá para Maria, né, e aparece em outras situações também, né, e outros anjos também de segunda hierarquia. Então eles estão a favor da luz. E no natural, são aquelas autoridades que são constituídas por Deus, né? Então, todos aqueles que estão lá, conforme diz Romanos 13:1, com o poder delegado por Deus para exercerem a autoridade, que veja bem, a posição que está ali tem um poder delegado por Deus. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, gente, antes de falar contra qualquer autoridade que seja, antes de se levantar contra ela. Um dia o apóstolo Paulo estava diante do imperador, que mandou alguém bater nele, e ele retrucou, chamou aquele homem lá de parede branqueada. Aí quando alguém falou para ele assim, olha, você não sabe que você está diante do sumo sacerdote, tal, etc, etc, né, de uma autoridade, ele na mesma hora pediu perdão e falou, olha, desculpa, gente, eu não sabia que ele era uma autoridade. Então, nós não podemos falar contra as autoridades, né? Então, precisamos tomar muito cuidado. Romanos 13:1 chama elas também de potestade. Então, elas estão agindo no natural. Meu irmão, quer você concorde ou não com esse governo que está aí, não fale contra, não se levante, entendeu? Contra essas autoridades, que isso só vai ser pior para você mesmo. Pois bem, esclarecido esses pontos, tá, das potestades aí, principados que podem ser da luz das trevas, vamos seguindo aqui para Apocalipse 12:13, que diz, ó, quando, pois, o dragão se viu que a gente atirado para a terra, ele perseguiu a mulher. Essa mulher, nós estudamos em outros momentos que ela é Israel, que deu à luz a Jesus Cristo, né? Gálatas capítulo 4 diz que, em versículo 4, fala que vindo, porém, à plenitude do tempo, enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Então, essa mulher é Israel que deu a luz a Jesus Cristo. O dragão, o que acontece? Ele não conseguiu devorar Jesus, e agora ele se volta contra essa mulher, que será, nesse contexto aqui, os fiéis da grande tribulação. Não podemos esquecer disso. Tá? E aí, gente, nós entendemos que o Apocalipse vai ser um manual de sobrevivência para quem ficar aqui na Terra nesse período tribulacional de 7 anos. Né? Então, o diabo estará lutando para recuperar o que ele perdeu, certo? E aí é importante que os que ficarem aqui devem conhecer cada vez mais o Apocalipse, né? Aqueles que têm medo, porque eu não quero saber de Apocalipse, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, ele vai ter que se apegar ao Apocalipse depois, para saber exatamente a ordem cronológica dos tempos e o que de fato vai vir contra ele. Ah, beleza. Esse texto aí, de Apocalipse 12:4, nós já estudamos, é o que fala lá, né? A gente foi bem a fundo nisso daí, depois você volte, assista a aula,
que diz aí, ó, que ó, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve de frente à mulher. Então, essa expressão aí, se deteve, significa o quê? Ele parar, né? Ele ir atrás, atacando para poder destruir essa mulher, né? Que ele representa a nação de Israel. E aí, ó, se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, essa mulher estava para dar à luz. Agora, gente, é importante nós sabermos que, quando se diz aí que essa mulher está para dar luz, só para relembrar você, ó, essa mulher, ela não pode ser a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa mulher, ela deu à luz, né, a um varão, entendeu? Nesse caso aqui da igreja, não foi a igreja que deu à luz a Jesus, foi ele que gerou a igreja, entende? Então você percebe como é que não dá para ser a igreja do Senhor, essa mulher? Não tem como, né? Seguindo, no versículo 14, diz aí, ó, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. O que significam, pessoal, essas asas da grande águia? Né? A gente pode dizer que são os meios que Deus vai usar, os meios naturais, para proteger essa mulher. E a gente sabe que Deus já fez isso antes, ao longo da história? Sim, ele já fez. E aí nós temos que usar aquela regrinha que eu falei numa aula anterior aí, ó, de que a Bíblia explica, gente, a própria Bíblia. Então vamos ver no nosso livro sagrado aí, onde que Deus fez isso, e diga-se de passagem, hein, com a nação de Israel. Olha para você ver em Êxodo 19, ó. Depois disso, subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Tá vendo? Então, o que Deus está dizendo aqui, olha, você lembra que eu fiz com os egípcios? Eu protegi vocês com meios naturais, eles não conseguiram atacar vocês. Então, eu levei vocês como asas de águia. Isso que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 32, a gente vê lá, ó, de novo, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho, tá vendo? Se referindo aí ao povo de Israel. Então, meu irmão, é interessante a gente ver a linguagem que a Bíblia usa e saber que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? E ir pegando aí esses termos. A gente falou, né, bastante já a respeito disso. Então, essas duas águias, asas de águia aí, olha o que acontece agora. Por que, que elas foram dadas? Para que voasse até o deserto. Então, a gente tem que frisar aqui o seguinte, que o deserto é lugar de provação, é lugar de solidão, enfim, de uma série de coisas, lugar onde você fica, né, de fato, sozinho e dependendo de Deus. Só que o mesmo Deus que sustentou Israel lá atrás no deserto com o maná e foi livrando eles dos egípcios, de outros povos, enfim, né? Esse Deus vai sustentar também Israel no período tribulacional. E por quê? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz aí, ó, que o Senhor Deus não muda, ele vai sustentar Israel, ou seja, ele vai protegê-lo. Olha o que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, tá vendo? Não sois consumidos. Então, você vê que interessante, até que se refere a eles, e lá na frente a gente já sabe, estudando em outras aulas, que a grande tribulação, o foco dela é para a nação de Israel, embora haverão outros povos aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, fala aí, ó, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias. Né? Deus também pode usar, sem dúvida, ele vai usar recursos que nós hoje, gente, não conhecemos. Pode ser que ele faça isso lá no período tribulacional para proteger a nação de Israel, que será levada para o deserto. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, lá na frente também, ó, essas pessoas que estiverem no período tribulacional, elas vão ter que viver da palavra de Deus e não somente do que material, sabe? Então, se eles não, aqueles que não têm fé, gente, para viver hoje, olha, saiba, ainda é tempo de você
entregar a sua vida para Jesus para que você comece a viver também do sobrenatural de Deus, comece a ter experiências com ele. E lá na frente Deus vai fazer isso pela nação de Israel. Os versículos 15 e 16 de Deuteronômio 8 dizem, ó, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, tá vendo? De serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, tá vendo? Ou seja, ele proveu de forma sobrenatural, ele fez milagres ali. Então não será diferente lá na frente, porque ele não muda. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso, obviamente, se atribui a Deus também. Que no deserto te sustentou com maná. Vendo que interessante? Que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer o quê? Bem. Então, as provações que nós enfrentamos durante a nossa vida, meu irmão, muitas vezes elas são para nos fazer bem, para trazer crescimento. É claro que ninguém aqui quer ficar sendo provado, quer ficar sofrendo, mas saiba que tudo isso também vem para trazer crescimento para nós. Então, esse maná aí, ó, que a gente está vendo, olha essa imagem, né? Ele foi liberado por Deus lá de uma forma milagrosa para sustentar o povo no deserto. Agora, irmão, veja o seguinte: tem cristão hoje que está orando para Deus mandar um maná para ele, sabe? Irmãos, maná é comida de deserto. Se você ficar orando constantemente para que Deus mande o maná para você, então você vai ter que estar constantemente no deserto. Eu não quero estar constantemente no deserto. Tá? Então nós temos que ter tempos de refrigério. Observe que em Josué capítulo 5, versículo 12, o maná parou, o maná cessou quando eles pisaram na terra, quando eles herdaram a promessa. O maná é só durante o tempo. Por quê? Porque o deserto também é durante um tempo. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, o que aconteceu? Cessou o maná, tá vendo? Um dia depois, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra. Então, meu irmão, o deserto é um período de preparação para que você posteriormente comece a comer das novidades, daquilo que Deus te preparou para experimentar posteriormente. Agora, quando que essa mulher, então, vai ser sustentada? No período tribulacional, e mais especificamente falando, gente, nos últimos 3 anos e meio. A gente sabe que a última semana, 7 anos, é para Jerusalém, é para o povo de Daniel. Nós estamos naquele ponto ali, eles estarão naquele ponto, aliás. Nós estamos aí no tempo da graça, onde você está vendo ali em vermelho. Muito bem. Então, os últimos 3 anos e meio vai ser que essa mulher vai ser sustentada. Deus vai usar meios naturais e sobrenaturais para poder protegê-la dos ataques do diabo. Apocalipse 12:15, a gente vê aí, ó, essa mulher voou para o deserto, onde ela foi sustentada, por quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo, que foi o que a gente viu ali no slide anterior, 3 anos e meio, né, mais 3 anos e meio. Muito bem. Os últimos 3 anos e meio, especificamente falando aí desse ponto aí do deserto. Fora da onde? Fora da vista, gente, da serpente. O que significa isso? Que ela não vai ser capaz de atingir a nação de Israel, né? Então, fora do alcance dos ataques, de modo que ela não vai sofrer os horrores causados por esse dragão, né? O diabo que vai estar ali para tentar destruir, para tentar perseguir. Então, vamos dizer assim, já houve, né, uma perseguição no céu, tá? Enquanto ele era aí, ele é agora, né, o príncipe da potestade do ar, mas também vai haver uma na terra agora em relação a Israel. Então, gente, Deus já sustentou o povo no deserto e vai fazer de novo lá no futuro do período tribulacional, últimos 3 anos e meio. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Gostaria de agradecer você que tem me ouvido e faço aquele convite constante para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Olha, você tem que entender que depois você está passando por um deserto aí, ele tem que ser na sua vida só um lugar de travessia. Entende? E passar o deserto sem ter uma comunhão mais próxima com Deus, um relacionamento mais íntimo com Ele, é muito mais difícil. Você pode ficar muito mais tempo aí. Então, entregue a sua vida para Jesus Cristo, tá? Se torne uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você precisa aprender você precisa, quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, você ganha um kit espiritual de sobrevivência no deserto.
tá? Então você vai ter as armas, vai saber como usar os recursos divinos a teu favor no deserto, vai ter discernimento daquilo que Deus quer fazer na sua vida e te dando aí livramento e crescimento. Para tanto, é importante que você procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou vá num culto nos lares, enfim, procure alguém que seja evangélico e peça para ele te levar à igreja, para que lá você entregue a sua vida para Jesus, os irmãos orem com você, aliás, você vai ganhar uma nova família, pessoas que vão estar juntos, que estarão juntos com você, né? Vão caminhar aí juntas com você. Tá? Então, faça isso. Não perca mais tempo. Hoje você está vivo, mas amanhã você não sabe. A vida é surpreendente, né? A gente dorme, mas nem sabemos se vamos acordar vivos no outro dia. E para você, meu irmão, que está aí passando por um deserto, saiba, como eu falei um pouquinho antes aqui, deserto é só por um período. Nós temos que crer em Filipenses 4,19, não é? E o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir todas as nossas necessidades. Não fique orando para Deus mandar o maná para você. Senão você vai, Deus vai olhar e falar assim: olha, você quer o maná? Então eu vou ter que te dar deserto. Você quer viver sempre no deserto, porque quando eu cessei o maná lá atrás, aliás, o maná que eu providenciei lá atrás foi só durante o período que o povo estava no deserto. Então, ore para que você aprenda mais rápido e saia desse deserto que você está vivendo mais cheio. Deserto é lugar da gente entrar de uma forma e sair de outra, sair com maior crescimento espiritual, com mais intimidade com Deus, sabe, executando coisas executando tarefas do nosso ministério, nossa vida pessoal e espiritual, que nós não fazíamos antes. Então, saiba, se você está no deserto, não peça para Deus ficar mandando. Aliás, se você está no deserto, saiba, Deus quer que você saia daí diferente. Então, Senhor, estou no deserto, o que eu tenho que aprender? Me ajuda, me dá sabedoria para poder aprender depressa, aprender o mais rápido possível. Amém, gente? Foi um prazer novamente estar com vocês aqui. No próxima aula, possivelmente, nós vamos encerrar o capítulo 12 do livro de Apocalipse e vamos em frente, né, pessoal? Ainda tem muito para a gente percorrer. Acabamos de passar aí da metade do livro, mas tem bastante versículo para a gente estudar. Um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Fique com Deus.